Você deve tomar whey protein antes ou depois do treino? É uma dúvida muito comum e a gente vai esclarecer tudo aqui. Mas antes, curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreva, porque isso daqui me ajuda a produzir mais conteúdo para você. Pois é, vamos lá. Quando a gente fala de whey protein, a gente tem que ter algumas considerações, né? Antes de falar o horário. Whey protein é o que? É a proteína do soro do leite. Como assim, Gabriel? Quando a gente fala de proteína do leite, a principal proteína é caseína. A proteína do whey protein é cerca de 20% da proteína do leite, tá bom? A proteína caseína é uma proteína de velocidade de liberação mais lenta, diferente de whey que tem o quê? Uma alta velocidade de absorção. Certo? Então a gente vai tomar o whey rapidamente, o whey vai conseguir estar fazendo o seu efeito, né, dentro do contexto proteico. E por que a gente precisa de proteína? As proteínas são os blocos construtores da nossa musculatura. Então quando a gente consome proteína, a gente está dando aporte de aminoácidos para quê? Para fazer com que o nosso músculo cresça mais. Fora diversas outras funções que as proteínas vão funcionar no nosso organismo. Mas falando aqui em musculatura, é isso. É ser os blocos construtores do nosso músculo. E a gente tem o whey como sendo uma proteína de velocidade de absorção rápida e alta qualidade. Como é que a gente sabe que uma proteína é de alta qualidade? É pelo seu perfil de aminoácidos. O whey tem um grande perfil de aminoácidos essenciais. Ele tem uma alta concentração de aminoácidos essenciais. Então ele tem uma alta qualidade, ele tem muitos aminoácidos. Vixe, aqui tá feio. Aminoácidos essenciais. Como assim essenciais? Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir. Os aminoácidos não essenciais podem ser produzidos, por exemplo, a partir de outros aminoácidos. Então, quando a gente tem uma proteína com muitos aminoácidos essenciais, a gente está dando o que o nosso corpo realmente está precisando, porque está faltando. Beleza? Beleza. E é claro que também tem uma questão de digestibilidade aqui também, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Beleza. Então, a gente está falando de uma proteína que é a alta velocidade de absorção, alta qualidade e tem bastante aminoácidos essenciais. Só que o que a gente tem que entender? O whey protein nada mais é do que uma fonte de proteína. E o que a gente tem que entender? Quando a gente está falando de proteína, a gente tem uma meta diária. Meta diária. Quando a gente fala de proteína, indivíduos fisicamente ativos que estão praticando atividade física, a gente vai ter uma meta de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, pessoa de 100 quilos vai precisar de quanto de proteína? Entre 160 e 220 gramas de proteína. Isso aqui é no dia. E o que a gente tem que entender? Que essa quantidade de proteína no dia deve ser batida, né, de acordo com a necessidade do indivíduo, para que ele atinja o quê? O máximo do benefício que a proteína vai causar. Então a gente se preocupa muito, ó, preste atenção que isso aqui é virada de jogo. A gente se preocupa muito com proteína antes e depois do treino. Só que a gente precisa se preocupar com proteína no dia. A gente precisa da concentração diária. E quando a gente pensa em whey protein, a gente está falando de uma proteína de alta qualidade, alta velocidade de absorção, mas que se a gente não bate no restante do dia com outras fontes de proteínas, a quantidade que a gente precisa, ele vai ser inútil de ser colocado pré e pós-treino. Então a gente só vai se preocupar com a questão de pré e pós-treino depois que a gente se preocupar com a quantidade diária de proteína. E o whey protein pode ser sim uma grande ferramenta para te ajudar a bater a meta de proteína no dia. Beleza? Beleza. E aí, quando a gente pensa em pré e pós-treino, a gente tem algumas coisas. A gente tem pré e pós. A gente tem que ter algumas considerações. No pré-treino, a gente precisa de proteína? Olha, o mais importante é que a gente tenha uma quantidade de refeições com proteínas, onde a gente tem uma boa concentração desse aporte proteico dividido ali em pelo menos 4 refeições, 3 a 4. Por quê? Porque quando a gente divide em 3 a 4, a gente está fazendo com que a gente tenha o quê?
uma síntese de proteína otimizada durante o dia. Porque cada vez que você faz uma quantidade de proteína, é como se você desse um impulso de quantidade de proteína, você vai estimular a construção muscular, e aí você faz essa construção muscular estimulada 4 vezes. Colocar muitas vezes no dia não vai fazer nenhum benefício adicional. Então, se uma dessas vezes você colocar no pré-treino, é excelente, é uma coisa bacana. Até porque quando você dá proteína no teu pré-treino, você vai estar dando o quê? Aporte de aminoácidos para o teu músculo, para ele render bem no treino. É claro que você não precisa consumir proteína logo no pré-treino, 1 hora antes, não. No pré-treino, o mais importante mesmo acaba sendo o quê? O carboidrato. Principalmente 4 horas antes do teu treino. Porque esse carboidrato vai ser importante para se tornar, glicogênio muscular. Vai ser o quê? A fonte principal de energia no teu treino de musculação ali. Então, quando você está fazendo o teu bíceps, você vai estar usando o teu glicogênio muscular principalmente. Para isso, você precisa ter um alto aporte de carboidrato no pré-treino. Então, o carboidrato acaba sendo mais importante no pré-treino, não é no pré-treino 1 hora antes, é principalmente ali 4 horas antes, do que a própria proteína. Mas você pode colocar uma refeição com proteína no pré-treino, não tem problema. Agora, no pós-treino é onde a gente vai precisar de mais proteína realmente. Precisa de uma quantidade absurda? Não. Basta a gente ter essa quantidade diária no dia, a gente pode dividir essa quantidade em 4, 5 vezes e colocar uma dessas vezes no pós-treino. Principalmente, porque no pré-treino a gente precisa principalmente de carbo. No pós a gente vai precisar de proteína. E aí você talvez já tenha escutado uma coisa chamada janela anabólica. E o que é que te falaram com a janela anabólica? Eles falaram que você vai ter o quê? Uma otimização do aproveitamento proteico em pouco tempo ali após o treino. E quando você consome essa proteína após o treino, é onde você vai ter o quê? Um maior benefício. Isso está correto? Parcialmente. Porque a ideia que muitas pessoas falavam antes é que o pós-treino, essa janela anabólica de aproveitamento de proteína, era algo curtinho, que você precisava consumir proteína logo. Tinha gente que tinha que levar shakeira para tomar whey na academia, porque achava que se não tomasse aquele whey na academia, não iria render mais, aquele treino seria inútil. Isso não é verdade. A gente tem o maior aproveitamento de proteína no pós-treino? Tem. Só que isso demora horas, não minutos. E você pode voltar para a tua casa, comer tua refeição tranquila, sem se preocupar em questão de janela anabólica curta. A janela anabólica existe, mas ela é longa. Então você pode consumir essa refeição com proteína tranquilamente. Quando chegar em casa, comer uma proteína qualquer. Não precisa ser whey. Pode ser whey? Pode. Precisa ser uma proteína de alta velocidade de absorção? Não precisa. Não precisa. Então, na verdade, quando a gente fala de pré e pós-treino, a gente pode estar utilizando o quê? Proteínas sólidas, ovo, queijo, frango, carne. Não precisa ser whey protein. Pode ser whey protein? Pode, mas não precisa. Então, quando você pensar, whey protein devo consumir antes ou depois do treino? A verdade é, pode ser antes, pode ser depois, como pode ser outro horário. Porque a principal função do whey protein, assim como outras proteínas de alta qualidade, é suprir a meta diária, onde você vai fracionar essa meta diária em pelo menos 3 a 4 vezes para otimizar a construção muscular. Então, o whey protein nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar a bater a meta. Não precisa ser pós, não precisa ser pré. Pode ser pré e pode ser pós, como também pode ser qualquer outro horário. É claro que a gente tem alguns estudos que mostram que talvez uma mistura de proteínas, uma proteína de alta velocidade de absorção com uma de baixa velocidade de absorção, otimize esse efeito aqui de proteína no pós-treino. Então a gente poderia misturar um whey com caseína. Vamos empreender a isso? Não. Na prática, use o whey para complementar a tua necessidade. Às vezes, quando você vai fazer o teu pós-treino, é o seguinte, você sai da academia, precisa comer algo rápido e já vai voltar pro trabalho. Toma um whey, cara. Toma um whey com aveia. E aí volta pro teu trabalho e depois faz outra refeição mais tarde. Agora, você pode voltar para casa, comer o seu jantar. Você vai precisar tomar um whey no lugar do teu jantar? Não. Precisa tomar um whey antes do teu jantar, que já vai ter frango? Não. O whey vem para complementar. E aí você pode colocar ele em horários estratégicos para te ajudar no teu dia a dia, tá certo? Espero que tenha ficado claro sobre o whey, é isso daqui.
E se você quer saber tudo sobre suplementação, para te ajudar a escolher os melhores suplementos para os seus mais diversos objetivos, te convido a conhecer o meu curso Mapa da Suplementação Inteligente. O link está na descrição e eu te espero lá. Um grande abraço!